Bom dia! Meu nome é Alexandre, eu sou professor de Geografia da Escola Estadual Dr. Carlos Albuquerque e venho desejar a vocês as boas-vindas à plataforma digital do Classroom, nossa sala de aula a partir de agora, até que a pandemia acabe. Espero que vocês, com o tempo, acostumem-se com esse sistema e que possamos desenvolver o melhor possível as nossas aulas. Quero lembrar a todos que o nosso livro está baixado na plataforma, basta acessar o link e as atividades postadas têm um prazo para serem feitas, ok? Não se importem se em algum momento der um branco aqui para a gente poder estar explicando essas aulas, porque tanto é novidade para mim quanto para vocês a gente participar desse modelo de aula em plataformas digitais. Bem, o nosso livro ele vai começar a tratar na sua primeira unidade sobre o desenvolvimento do capitalismo, esse sistema econômico que faz parte da maior parte dos países do mundo. Bem, no mundo contemporâneo, como o que nós vivemos, o capitalismo está vivendo uma fase difícil, até pelo problema da pandemia que a gente passa e o sistema sofre com as consequências da falta de produtividade. Mas antes de falarmos desta fase do capitalismo dentro da contemporaneidade, a gente vai dividir o capitalismo em 4 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo informacional. Nessa imagem do livro, nós podemos perceber as transformações pelas quais o capitalismo passou. Podemos ver na imagem a Bolsa de Valores de Nova York, ainda na década de 50, e a Bolsa de Valores de Nova York na atualidade. Vocês podem observar que nós temos uma troca, o número de pessoas existentes, hoje a gente tem um número de máquinas. Isso aí já é uma transformação do capitalismo, né? A gente costuma dizer, mais à frente veremos nas nossas aulas, que gera um desemprego estrutural, essa substituição da mão de obra humana pela mão de obra das máquinas, né, dos aparatos tecnológicos que estamos, a cada dia que passa, mais acostumados. Bem, capitalismo comercial. O capitalismo comercial é a primeira etapa do capitalismo como conhecemos. Ele nasceu no momento onde o sistema feudal já estava em decadência e o homem, em busca de novas rotas comerciais, começou a explorar, né, novos mercados. Nós tínhamos Gênova e Veneza sendo as cidades, à época, que controlavam o comércio, principalmente na Europa continental. Todos os produtos que chegavam da Ásia tinham que passar pelos portos dessas cidades-estado. Lembrando que nessa época nós não tínhamos ainda os estados nacionais formados. A Itália mesmo veio tornar-se um estado entre 1848 e 1870. Então nós perceberemos que as grandes navegações foram um dos motores que deram início ao capitalismo comercial. O homem precisava achar novas rotas de comércio que não fossem as que eram conhecidas pelo mar Mediterrâneo até chegar à Ásia ou ao Oriente. Então, países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Países Baixos, lançaram nessa aventura oceânica em busca de uma rota alternativa. Quero lembrá-los que Países Baixos é como aqui no Brasil nós conhecemos a Holanda. Na verdade, o nome Holanda é uma região dos Países Baixos. Na língua inglesa, os Países Baixos, ou até mesmo na língua holandesa, é conhecido como Nederland, né, que significa Países Baixos. Nós perceberemos que esse capitalismo comercial, ele tem uma expansão tanto territorial quanto econômica, porque esses mesmos países que se lançaram em busca dessas novas rotas foram os países que se tornaram países colonialistas e, em sequência, países imperialistas, como é o caso da Inglaterra, que também, no decorrer das nossas aulas aqui na plataforma, vamos procurar entender melhor sobre esses termos.
Consequentemente, depois do colonialismo, do imperialismo, nós chegamos aos dias atuais, que é a nossa conhecida globalização. Também temas que trataremos no decorrer de nossas aulas. Por enquanto estamos tratando do capitalismo comercial e como que foi a sua expansão. No livro vocês verão que nós temos os mapas onde tem-se as rotas de navegação exploradas por cada um desses países colonialistas citados. No sistema capitalista comercial, predominava uma doutrina chamada mercantilismo. No mercantilismo nós vamos perceber que o Estado ele intervém na economia de forma direta. E essa intervenção é marcada pelo controle, principalmente do monarca dominante no país. Então, na época do capitalismo comercial, nós tínhamos o absolutismo como o sistema político, né? O poder estava concentrado na mão dos reis, e os teóricos do mercantilismo, dentro do capitalismo comercial, defendiam que o mercantilismo era marcado pela intervenção do Estado na economia, pela acumulação de riquezas. Essas riquezas teriam sido proporcionadas pela exploração, principalmente dos países do continente africano, do continente americano, e que proporcionou o enriquecimento de vários países da Europa. Bem, a gente pode perceber que dentro da doutrina mercantilista nós temos o Thomas Mann e o Jean-Baptiste Colbert como os seus dois principais teóricos que defendiam que esse sistema fez com que o capitalismo comercial tivesse o desenvolvimento que teve. Pessoal, essa é uma aula inaugural e eu peço a vocês que leiam os capítulos, a unidade 1 do livro, onde nós falaremos sobre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial no próximo vídeo que vou postar. Ok? Muito obrigado, tenham uma boa aula.